Olá, sou Nicolas do canal Mecânica Esportiva no YouTube. Hoje estou na Espanha para apresentar o novo Renault Symbioze e principalmente finalmente testá-lo. Já apresentei a vocês em estúdio duas versões, a icônica e a Espírito Alpine. Hoje lhe apresento esta a vocês. Decidi não escolher a versão Espírito Alpine para ter uma versão um pouco mais próxima do que as pessoas vão comprar. Ela virá em 3 acabamentos: Tecno, Espírito Alpine e Iconic. Agora conhecemos os preços, a partir de 34.900 euros, diferente da outra vez. Por enquanto, existe apenas uma versão E-Tech. Chegarão 2 versões Essence um pouco mais tarde e AMHV, certamente os 1,0 que conhecemos no Austral. Darei as características deste carro rapidamente e o mais importante será testá-lo. Mostrarei um pouco do interior, a mobilidade, o espaço a bordo e, acima de tudo, ver o consumo e como se comporta na estrada. Então, o que é esse Symbioze? É a base CMFB, mas agora ele pertence ao segmento 100. Devido ao seu tamanho alongado, porque é maior, ele está posicionado entre o Captur e o Austral. Então é o Renault Symbioze. O que é? O que é o Renault Symbioze? É o mesmo chassi, a mesma base que o Renault Captur, exceto que a parte traseira muda. É um Renault Captur, visto claramente na frente. O interior é igual, com exceção do porta-malas, que agora tem muito mais espaço. Então é a escolha certa a fazer. Para mim é o melhor compromisso. Se você tem uma família pequena, precisa de espaço no porta-malas. Para mim é basicamente o Scenic em versão elétrica. Acho que é o compromisso certo para o dia a dia, com espaço no porta-malas e um carro híbrido que não consome muito. É bem simpático na aparência, e gosto muito desse novo tom de azul. O veículo mede 4,41 metros, cerca de 18 centímetros a mais que o Captur. Tudo isso porque alongamos um pouco na parte traseira para ter exatamente esse espaço no porta-malas. 1,80 metros de largura por 1,57 metros de altura, depois é a mesma coisa. Com quase 17 cm de altura do solo e 2,64 m de distância entre eixos, veremos como fica em termos de espaço traseiro e habitabilidade. Um peso de cerca de 1.500 kg, versão com motor E-Tech, 145 cavalos, portanto, conhecemos a bateria de 1,2 kWh, mais o motor térmico aqui na frente, mais os motores elétricos, que permitem rodar em fases curtas em 100% elétrico com consumos bastante razoáveis. A cor azul em especial é magnífica, com um lado cintilante de grande beleza. No total, estará disponível em 7 cores diferentes. Ele é chamado de azul mercúrio, aliás. E você provavelmente verá na estrada, pois combina bem com este carro. 3 novos designs de rodas exclusivos para este carro, como mostrado no estúdio. Se quiser revisar detalhadamente todas as explicações de design, etc., assista aos meus vídeos Mecânica Esportiva e Symbioze no meu canal. Também temos o Solar Bay disponível, que é basicamente um Captur um pouco superior, pois o Captur não possui o Solar Bay, se não me engano. Nas versões E-Tech existem 3 opções atualmente. Depois teremos evoluções com a chegada dos pequenos motores, que também será um pouco mais barato. Estou voltando ao motor devido a uma atualização. Retomaremos o assunto ao dirigir. Menos fases, com o motor subindo mais para recarregar a bateria rapidamente. Mas será diferente. Também terá um pequeno botão e-save para poder deixar. A bateria está acima de 40% o tempo todo para sempre ter energia elétrica. Ou, se eu sei que vou chegar em casa logo, poderia colocar o e-save para fazer uma parte final em elétrico. Na frente reconhecemos o novo estilo Renault, principalmente graças a esses semi-losangos aqui, mas que tem um sinal diferente dos novos carros. Também a parte LED Pure Vision, então se uma frente 100% LED aqui, e essa nova parte abaixo do capô, então basicamente, a partir daí tudo foi retrabalhado no Captur. E então, essa nova versão do Symbioze, pois, como eu disse, é exatamente o mesmo carro do que temos aqui até embaixo, há apenas no lado e na traseira que veremos diferenças. No nível do logotipo, podemos encontrar essa parte que se destaca, e também algo texturizado, um pouco 3D. Destaque para a parte em relevo e a pintura em várias camadas, pois eles pintam primeiro uma parte e depois pintam outra parte por cima, para dar justamente essa impressão de 2 matérias e de relevo. Abaixo, uma pequena ventilação e os sensores. Para ajudá-los na condução, teremos a condução de nível 2, o centrador de faixa, controlador de velocidade, câmeras, aqui na frente, também sob os espelhos retrovisores para ter câmeras, vou mostrar isso rapidamente por dentro. Em seguida, uma parte aqui diferente, dependendo da versão Split Alpine, que terá essa parte em cinza, com a lâmina sempre do tipo F1.
E o esqui aqui, que é tingido na massa, sempre com as cortinas de ar ao lado. E então, por enquanto, apenas os 145 cavalos E-Tech sob o capô. Ao lado você pode ver as novas rodas dedicadas especialmente a este modelo. Ainda encontramos essa pequena parte, como no Capture, então espírito alpino, que pode ser notado aqui, ou essa parte simples retro preto. Então não temos Biton no carro, um pequeno, eu não sei como poderíamos chamar isso, porque não faz a moldura. Mas na parte inferior, estilo cromado na parte superior, é versão borracha, partes pretas laqueadas, alças sempre tipo geladeira e os arcos das rodas em plástico. Como de costume, para dar esse estilo mais veículo utilitário e esportivo a esses carros um pouco elevados. Hoje temos 19 polegadas com flancos que nos dão um mínimo de conforto e 225 de largura nos quatro. O que vai mudar é principalmente essa parte aqui. Comparada às capturas, então é alongada mais 18 centímetros para dar mais espaço às pessoas que estarão sentadas atrás, ao nível da cabeça. Mais volume e também mais volume de porta-malas vamos ver no porta-malas. O pequeno golpe de 3 carreiras é bastante generoso, porque você sabe que eu gosto. Em 3 carreiras, longos bicos aqui, o que muda das outras carros? A antena tipo tubarão, vidros escurecidos com limpador de para-brisa e a terceira luz de freio integrada na parte superior. Aqui, mas bastante bem, e principalmente portanto toda essa parte é nova. Este é o novo estilo Renault também, essa parte do bloco óptico que está em 3D com algo transparente que nos permite ver por dentro. Então isso é o novo estilo. Desde que isso foi refeito no Clio, depois também apareceu no Capture, aparece aqui no Scenic e é isso. Realmente vemos essa nova identidade luminosa na Renault. Houve, por exemplo, no Megane Legrand 100 que era muito legal lá. Acho que agora estamos passando para essas partes muito mais finas e trabalhadas, queremos que seja mais agressivo também. Vemos então que as partes aqui foram ampliadas, daí essa pequena parte aqui que também afeta a aerodinâmica, para que isso quebre os fluxos de ar e eles sigam direto para trás, bastante trabalhado. E aqui encontraremos o nome deste novo modelo, a simbiose com o novo logo da Renault, também se sobressai um pouco, porque há partes assim e o logo volta por cima. Além de uma pequena vareta que forma um mini aerofólio na parte superior. Temos a impressão de que está muito bem integrado, pois até os blocos ópticos são escavados, o que realmente tem estilo. E na parte de baixo, peça de plástico bem aqui, e o esqui também tingido na massa, então é preto. Não é ruim para as pessoas que vão dirigir na cidade, pelo menos se alguém bater em você, aí está, é menos problemático do que quando é pintura, então no porta-malas, porque eu vou abrir. Vai poder descobrir esse volume que é muito mais importante do que no Capture, então isso foi intencional. O Scenic foi feito para isso, já que agora se tornou totalmente elétrico, sem muitas opções térmicas no meio. O porta-malas tem capacidade de 492 litros com o banco traseiro na posição mais recuada, podendo chegar a 624 litros. Ao avançarmos o banco, ele se torna de uma única peça. E o avanço de 15 centímetros, que nos permite justamente aumentar esse volume, portanto basicamente 130 litros adicionais. Portanto temos uma área dura aqui. Lá, por exemplo, eu gosto dessa bolsa lá, algumas coisas ainda dentro, mesmo que eu a deixe lá. Ainda temos um fundo duplo para ter um pneu sobressalente como opção, e quando ele estiver lá, portanto, o fundo duplo será um pouco menos presente. Há também um pequeno compartimento de armazenamento abaixo, com o kit e o anel, proporcionando um espaço adicional. O piso está, portanto, em posição alta, temos um piso de 2 níveis. Claro que podemos removê-lo se quisermos e quando estamos nessa configuração. Portanto, é o porta-malas com o menor espaço. O Nico já entra sem problemas bem aqui, portanto posso dizer que normalmente é bastante espaçoso. Mesmo após remover a parte traseira, ainda se ganha cerca de 20 centímetros de altura. Então, em termos de lugares traseiros para mostrar rapidamente para você. Portanto, temos uma parte com plástico duro na água, um tipo de pequena espuma de tecido aqui, e uma imitação de couro com costuras douradas e brancas, em seguida a parte inferior também em plástico. Com pequenos compartimentos. Poderemos colocar pequenas garrafas, não grandes, a tapeçaria aqui, e então em tecido, com um tipo de pequena imitação de couro. Claro, não é couro. Estamos reciclando cada vez mais materiais na indústria automobilística. Vamos lá, estou chegando, estou entrando aqui no interior. Nicolas, 1,80 m. Então vou deixar a porta aberta. Porque está realmente muito quente. Hoje está 30 graus atualmente e eu não quero deixar o motor funcionando. Dou muito espaço para as pessoas, talvez por medo de causar contraluz. Nos jogos Fashion estará um pouco quente. Tenho bastante espaço para as pernas.
O assento da frente está ajustado para mim, temos assentos elétricos. Hoje tenho espaço sob o chão, então posso deslizar meus pés por baixo. No entanto, acabei de ver que aqui temos um pacote onde não poderemos colocar os pés totalmente para baixo, no nível do passageiro. No entanto, para mim, aqui como motorista sem problema, os assentos mantêm bastante bem lateralmente. Tenho espaço para a cabeça apenas quando viro a cabeça aqui, então, no entanto, bato imediatamente no batente. Neste local, temos pequenos LEDs aqui, com botões que precisam ser pressionados, os pequenos interruptores. Conta. Estamos bastante confortáveis, temos uma janela bastante grande e talvez esteja fechada. No entanto, o lugar do meio é muito firme. Temos o terceiro cinto diretamente no banco aqui, então podemos remover essa parte se desejarmos quando dobramos aqui. É estranho, eles colocaram como se os cintos estivessem no teto, mas na verdade temos diretamente aqui. Mas por que não? Pode ser prático? Ok, entendi. Sem apoio de braço central. 15 centímetros a alça está bem no meio, como sempre digo. Se eu avançar um pouco forte demais, cuidado com a mão, porque você pode machucar o pulso. Bem aqui, eu repito. Renault, coloque uma pequena alça nos lados bem aqui, porque na verdade, se estivesse lá, isso me impediria de machucar a mão. Colocar duas pequenas coisas no Cosette seria bom, pois sei que eles estão me observando na Renault. Eu repito porque toda vez bato a mão aqui. Então, ou você tem que fazer muito devagar e chegar ao limite, e mesmo assim eu machuco o dedo. É preciso elogiar quando está bom, mas também criticar quando não está, com a mesma ênfase. Isso desliza, nos dando cerca de 130 litros a mais de carga no porta-malas ao avançarmos. Pequeno túnel central, eu passo por cima aqui, hop, hop, então aqui é bastante firme, é um pouco abaulado assim, então o lugar do meio. Você não terá absolutamente nenhum suporte ao nível do traseiro, então isso faz com que nas curvas você deslize um pouco assim. Depois, não é desconfortável, sentimos que a espuma é bastante espessa e o encosto é o mesmo, um pouco abaulado. Nas laterais, há um bom suporte para se apoiar nas pessoas ao lado, mas no centro não há apoio. Apesar disso, ainda tenho bastante espaço para os joelhos e para a cabeça. Mas como essa parte está avançada, quando levanto minha cabeça, bem, acabo tocando aqui no teto. Depois é bastante espaçoso e quando estamos lá, especialmente, temos o Solar Bay aqui, é algo bem legal e eu não consigo me mover. Faz up começa assim, assim, assim. Acho isso muito legal. O fato de podermos dividir o teto em dois e isso funciona super bem, vocês poderão ver durante meu teste. A água pacificadora é ótima, possui duas portas USB. Aqui é para o recarregamento do ar-condicionado, com o ajuste do fluxo de ar e uma tomada de isqueiro com pequenas redes. E vamos ver à frente, vou te levar para dar uma volta no carro porque é sempre legal assim. As cores são lindas, especialmente sob o sol. A cor se destaca de maneira magnífica. Olhe, vou tentar me aproximar. Sim, os brilhos, um grande número de brilhos por metro quadrado e é muito bonito, reflete super bem, top como cor. Então nós podemos ver o perfil. Esta traseira, que parece ultra trabalhada, nos oferece este grande porta-malas, então podemos ver apenas pela traseira. Há formas e é isso, então. Talvez haja uma forma um pouco estranha, muito reta. Não hesite em me dizer o que você pensa dessa forma bem aqui. Os arcos das rodas, tudo isso. E aqui, visto assim, um belo visual pequeno. Eu gosto do fato de ser um veículo utilitário esportivo em vez de um coupé. Eu não sou muito fã de coupés. Começou aqui ultra trabalhado, visível na parte de trás. Aqui um pouco diferente, é chanfrado. Hop, eles cavaram aqui. Eles deram uma pequena batida no interior. Aqui está como é o interior da porta. Aqui é acolchoado para o motorista na frente até este ponto. Já a parte inferior é toda de plástico duro. É uma pequena busca, porque eles reservaram um pequeno carro up para a porta traseira. Neste local aqui. Podemos colocar uma garrafa de 1,5 litro. Depois, deste lado aqui, será um comando de janela de espelho retrovisor bastante simples, o pequeno emblema da Renault. Aqui na entrada do veículo, no limiar da porta, temos assentos elétricos na nossa versão. Hoje, com essas pequenas partes aqui em dourado, eles são bastante bonitos. E os assentos de tecido, e especialmente o logotipo da Renault, que agora aparece bem aqui no assento. Também deste lado, com meio losango e este grande teto aqui, então, você pode ver que está meio aberto,
E eu posso fazer a outra metade também desta maneira. Depois posso fazê-los voltar? Rolantes. É bastante legal e até o fim, se eu quiser impecável. Então não se mova, vou virar o carro para que não tenhamos o sol. Então é assim que o interior parece, estando um pouco à sombra. O que eu gosto de imediato são os cantos arredondados dos retrovisores, então podemos ver bem aqui de cada lado. Temos o Turbo, que está fazendo sua reportagem, e temos Simon Potegalini, que está bem ali. Gosto de mostrar os bastidores para não esconder nada de vocês. Eles estão filmando os interiores também, como eu, mas fazendo planos menores. O logotipo, assim, tipo pequeno plano de integração, tudo isso. Prefiro mostrar a vocês ao vivo e com todas as informações. O volante nós já conhecemos. Novo logo da Renault aqui, agora que não é tão novo. Auxílios de condução no lado esquerdo. Então, algo para rolar pelos menus, atender o telefone, comando de voz e o Multisense. Aqui, que vai mudar os modos para nós. Então temos o modo Eco, Esporte, Personalizado, Conforto. E então, por exemplo, temos as cores que mudam de acordo com o modo em que estamos. No Eco, isso se torna verdade. No Sport, como você pode imaginar, seguindo o costume, fica vermelho, assim como a maioria das marcas também muda o tema que temos aqui. Nesta tela é o mesmo, então esta tela se torna um pouco vermelha, verde ou azul. Logo atrás, encontramos os controles de volume, mudança de modo e fontes, desde Bluetooth até rádio na Renault. Os comandos para o limpador de para-brisa e deste lado os piscas com as luzes também, com um modo claro, foto. Então não há farol alto automático, então sempre terá que ser desta maneira e sem fogo. Matricial também neste carro, no lado esquerdo. O melhor recurso que a Renault inventou aqui é para desativar os bips, etc. A limitação de velocidade, tudo isso, podemos desativar em 2 cliques aqui. O que a lei diz que devemos fazer no mínimo 2 cliques. Eles disseram 1, 2, aí estão os gênios da Renault, o eSave. Então, isso é o modo para sempre preservar pelo menos 40% da bateria em estoque. Aqui temos uma pequena exibição da bateria para que sempre tenhamos pelo menos 40%. No nível do medidor de combustível ainda resta. 760 km indicavam-me 910 mais cedo quando parti para a esquerda. Temos o contador aqui, podemos rolar os menus, podemos ter diferentes estilos. E o que eu gosto é que as animações são bem legais, é bastante rápido. Esses são mais ou menos os temas que podemos ter. E um retorno com um mapa, se quisermos, e o mesmo. Eu posso rolar as informações bem aqui e excluir, ter o mapa em grande, e eu também posso ter o mapa aqui. Então eu posso ter o sistema de posicionamento global aqui e ali, e é o Google Maps que está integrado, já que é o Google Automotive que gerencia todo o sistema de infotainment. Isso, é realmente bom. Podemos abrir o porta-malas à distância, já que é um porta-malas elétrico. Os ventiladores estão aqui, aqui e nesta parte. Nas versões Espírito Alpine, temos o cinza e um azul degradê. Já aqui, a cor é uniforme, sem degradê. Em seguida, temos imitação de couro aqui, com costuras aparentes. A parte superior é acolchoada e bastante agradável. Temos o som Harman Kardon, de boa qualidade no interior. Essa tela, isso conhecemos desde o novo Renault Megane elétrico. É o mesmo influxo de racismo. A mesma tela, então, essa parte do tablet, que parece quase a mesma coisa todas as vezes, com os botões também embaixo. Para o ar-condicionado. Em física, é muito bom da parte da Renault também ter o teste ao vivo. Botão de aviso bloqueio do veículo. Um lugar para guardar seu telefone aqui. Então, como opção, temos um carregador por indução, 2 portas USB tipo 100 aqui para conectar ao carro a tomada de 12 volts. Um espaço de armazenamento aqui e também neste local, com o console flutuante, a chave é sempre a mesma, o logotipo da Renault. E sempre para abrir, trancar, destrancar e apenas as luzes, se quisermos à noite. Sempre temos este local específico, com armazenamento aqui e ali, um pequeno telefone, o porta-copos, onde podemos colocar uma pequena garrafa. Freio de estacionamento, então freio de mão, e o auto hold, que permite não ter que ficar pressionando o pedal do freio. Quando eu paro, se é uma parada ou um sinal, a caixa de câmbio. Aqui é então com o seletor que é o mesmo desde o primeiro Capture. Eu puxo para Min Drive, eu puxo uma segunda vez, eu passo para o modo B, o modo estacionamento aqui, e recuo no freio, recuo aqui, e então lá, isso me ativa. As câmeras, 360 graus então. Renault, eu sinto muito, mas a qualidade não é tão boa. Eu juro, parece as câmeras de vigilância dos anos 80, sabe? É um pouco uma pena.
Depois eu ainda posso ver o lado aqui para a calçada com minha roda girando. E pequena informação que aprendi recentemente. Essa linha vermelha indica o limite onde você deve parar ao dar ré para conseguir abrir o porta-malas. Agora você pode contar isso aos seus amigos. Isso também é válido sob esse ângulo. Volto para o estacionamento. Um corredor aqui, que avança um pouco musgoso, mas está um pouco duro. E abrimos pressionando. Assim. E temos acesso a um pequeno compartimento, né? Podemos guardar uma pequena garrafa assim aos compartimentos, isso é bom, os assentos. Eu mostrei a você o porta-luvas. O que é agradável na Renault é que sempre temos muito grandes porta-luvas. Aqui podemos guardar 2 grandes garrafas, isso é bastante bom. Veja o colete, há um lugar para colocar este papel. O Solar Base, isso eu mostrei para você lá em cima, então... As teclas para o Solar Bay, a tecla Save Our Souls, as luzes aqui com botões, o microfone para quando falo em Bluetooth, o espelho, o suporte para bilhetes, a iluminação, o retrovisor sem borda. Podemos ver que temos algo muito bonito e bom no interior. O mesmo no acabamento no topo e a vista para os assentos traseiros. E aliás, eu queria olhar isso. Aqui na frente, eu posso recuar meus pés, já que temos algo embaixo do assento. Por outro lado, na frente temos espaço, é apenas atrás. Portanto, há uma pequena borda para os passageiros. Acho que mostrei todo o interior deste carro. Agora é só ir testá-lo em diferentes tipos de estrada e rodovia. Farei uma mistura e veremos como fica no console. Amigos, vamos embarcar neste Captur, não Captur de Simbiose e Tech. Cometi uma pequena gafe. Mas enfim, como eu estava dizendo, é o equivalente, exceto que temos mais espaço no porta-malas e mais modularidade na parte traseira do carro. E então sempre com esse motor high-tech. De qualquer forma, sempre começamos com 100% elétrico todas as vezes, então não há embreagem. Isso proporciona conforto em baixa velocidade. Então isso imediatamente nós desativamos, colocamos no nosso modo pessoal, porque senão vai tocar o tempo todo. A vantagem, isso é realmente a verdadeira vantagem, é que isso pode cortar. Tem um monte de simbioses, caramba! Eu não pensei que eles tinham tantas assim. Saída salida por ali. Então, a baixa velocidade, esse lado super agradável do elétrico, sempre temos essa suspensão confortável, temos espaço, estamos bem dentro. Eu gosto desse teto com o Solar Bay. Então temos bastante sol hoje, então vou deixar assim por um tempinho. Exatamente, filtra bastante os raios do sol. Podemos ouvir levemente o barulho dos pedestres, há pessoas que gostam de ouvir isso. De um lado, isso dá um toque de vida ao carro. Eu faço questão de passar pelos buracos grandes e outros. Filtra muito bem. Estou ansioso para ver o que vai acontecer na estrada. Aqui o motor acabou de ligar, podemos ouvi-lo levemente, mas não o sentimos de todo. Se está rodando muito bem, bastante reativo. Estava lá, eu não tinha visto. No que diz respeito à frenagem, temos uma boa frenagem. Saído, olha, enquanto estamos aqui dentro, então planta 0. É que deve estar aí, dentro de um pouco de iluminação. Nas portas é tudo muito pouca iluminação, mas bem, é bonito um mínimo, mas como temos muita tela, já é bastante luminoso. Bom, depois de 5 minutos neste estacionamento dando voltas em todas as direções, finalmente encontrei a saída. Vamos lá, vamos fazer um pouco de cidade que dava as faixas. É muito agradável, acelera bastante bem, sentimos que na parte de trás a suspensão é um pouco mais rígida. Deveria tentar ver, aliás, se consigo encontrar um colega que possa me levar para ver como é. Se a direção é agradável, ela não falhou no nível da suspensão, vai um pouco mais, mas depois, sem uma certa rigidez. Que faltou fazer, que mesmo em estradas pequenas não deveria correr muito mal. Aceleramos um pouco e a caixa de câmbio controla tudo, sem sabermos em qual marcha estamos. Existem diversas combinações possíveis entre motores elétricos, térmicos, caixas de câmbio, etc.
Isso, é o carro que cuida disso. Aqui são 80 quilômetros, então pelo que eu vi eu me ajustava. Isso, é um se eu quero falar em Madrid. Lá eu vou para Valência 80, porque eu gosto muito. Esse é o novo contador, novos instrumentos, nova configuração, é bastante bonito. Aos 80. Não posso lhe dar as rotações por minuto, pois agora, com todos esses novos carros, eles não fornecem mais o número de rotações por minuto. Eles não fornecem mais as marchas engatadas. Apenas dirija sem preocupações. Além disso, sempre que estou desacelerando assim, ele diminui a velocidade no elétrico. Então recarrega as baterias. Na guerra de ter uma grande rotatória com pouca gente, eu estou tentando o meu pequeno teste de rotatória aqui, porque é bom, é que é bastante grande, algumas voltas então nos assentos. Não estou no espírito alpino hoje, o espírito alpino talvez dê um pouco mais de sustentação. Estou bastante confortável, a um bom ritmo, segura bastante bem. Então eu sou um pouco levado para a parte superior das costas que me diz cuidado, você vai sair e ir para o ritmo leve subviragem. Mas antes que isso se abra, ainda temos que ir. Por decomposição, mal o pé no pedal do freio, a traseira rola, então isso faz dela um carro bastante agradável. E na mudança de ângulo, ela se inclina um pouco, mas não tanto assim. Ela permanece confortável e ao mesmo tempo ainda consegue ser um pouco dinâmica na final. Mas não podemos dizer que esses carros esportivos, até mesmo os Alpine Spirits, não são loucos com suspensão esportiva. A guarda é a mesma, com visual estilo alpino. Se prestar atenção, algo pode acontecer. Por exemplo, a Rafale Atelier Alpine fará centenas de escolhas como uma suspensão revisada, e talvez a Atelier Alpine chegue a outros modelos. Eu gostaria muito de uma Megane Tech Atelier Alpine, porque tínhamos Meganes Renault Sport naquela época, que tinham e ainda terão um pequeno lado esportivo. A Alpine vai lançar normalmente, isso não é um segredo. Um tipo de Megane em Alpine, como o R5, que está aí a 290. E seria legal ter oficinas Alpines um pouco mais frequentes lá. Eu não sei, eles não me disseram nada. Vamos lá, vou fazer uma pequena nota. 90 para nós faz 90. Tenho todos os meus auxílios de condução nos veículos mais opcionais. Isso, se você puder se permitir, aconselho a pegá-los como em todos os carros. Acho que isso continua sendo um verdadeiro plus. Não estamos mal de um. A sonorização é francamente correta, os carros passam ao redor, não os ouvimos. Levemente os ruídos do vento, isso permanece relativamente aceitável. Ruído de rolagem leve, eu ouço principalmente, na verdade, que vem um pouco de trás. Isso também se deve ao fato de ter um teto de vidro, porque temos um pouco de barulho que vem do teto levemente. O isolamento acústico será um pouco melhor se você não tiver exatamente esse teto. Mas depois, esse lado muito legal do SolarPage, é verdade que ainda é legal isso. Eu aprendo com isso, mesmo se eu me expor ao sol, não filtra muito mal. Porque ainda há um tratamento ultravioleta e infravermelho que é feito. E toda vez que você for fechar o carro, o teto vai se opacificar novamente. É verdade, se for um pouco à frente. Percebi que não cuidei de nada. Deixa o carro fazer, ele se adapta. Concordo, é um benefício para as pessoas, pois não precisam ficar concentradas o tempo todo. Vamos chegar a 100 km por hora porque aqui é assim. Ela acelera condenavelmente, ela nos incomoda na escala e 810 sentidos, que há alguns radares aqui também. A 100 km por hora. Não necessariamente há diferença. Mal posso esperar para ter um pequeno trecho de autoestrada, será 120 para lhe dar uma ideia real. É muito agradável e mal posso esperar para ver também. Sobre consumo, dirigimos bastante, então influenciou nisso. Um caminhão, ele está jogando água por todos os lados, é porque eles estão transportando, de qualquer forma está vazando. Vamos lá. Um pequeno trecho a 120 aqui para acelerar, pé embaixo. É um 80, estou a 120. Francamente não está acelerando muito, preciso sair agora e espero encontrar outros, mas... Em termos de potência, bem, agora estou sozinho no carro, é mais do que suficiente. Em alta velocidade não se ouve muito o motor.
Eles corrigiram um pouco o lado em que ele subia bastante em regime. É bom que eu não faça bobagens, não vire. Eu errei, tinha que virar a flauta. Eu posso fazer um pouco de novo. Por quê? Em um momento. Para recarregar seus motores high-tech, justamente havia valores. Regime um pouco específico e otimizado em uma certa faixa de regime do motor para recarregar o mais rápido possível. Eles melhoraram isso um pouco para que faça justamente menos barulho. Um pouco. É bastante rápido, né? A mudança de quando eu acelero, ele vai subir bastante rápido e então vai desacelerar bastante rapidamente. Temos um pouco de trânsito, que percebo imediatamente. É principalmente para redefinir meu regulador, deixo-me ser conduzido nas desacelerações. Engarrafamentos continuam sendo a maior vantagem no trânsito atual. Bem, dirigem elétrico, o que recarregamos, tivemos uma grande desaceleração de frenagem, então isso recarrega a bateria. Agora, para todas as fases, é bom estar em elétrico. O que para mim, consumir quando estamos parados ou realmente no trânsito, é onde realmente consome bastante. O híbrido é como a melhor tecnologia, sem precisar recarregar, é bastante bom. Então, estamos chegando agora na autoestrada, acelerar um pequeno radar aqui. E é de 120 a 100. 20 aqui. Como em casa? Vou fazer um pequeno trecho de 120. Assim que clarear um pouco, tentarei um trecho de 130. Porque agora eu estou indo para 14 quilômetros, de qualquer forma, direto na autoestrada, a 120 quilômetros, então a 120 eu ouço um pouco o motor atualmente, ligeiramente a isso. E eu não ouço mais. Eu mudei para Like Acelera para ultrapassar e... Vou colocar o máximo a 120 e o regulador a 130. Isso vai um pouco à frente. Podemos estar em fase elétrica também na autoestrada, assim que desacelera. Ou há um pequeno platô falso, ou alguém se coloca à sua frente. Lá, por exemplo, está desacelerando e eu volto para o elétrico. Pronto, ele faz uma espécie de roda livre. Se houver necessidade de se afastar apenas um pouquinho, pouco a pouco, ela vai acelerar. Eu não toco em nada e acelero. Deixamos voltar à velocidade dada. Ouvimos um pouco o motor, mas... Francamente, não é muito incômodo. Estou a 130 km por hora. Há barulho e vento, principalmente próximo aos retrovisores. E um pouco na frente. Não é ruim o motor, então eu ouço um pouco. Em termos de consumo instantâneo, a carga horária a 124, entre 6 e 7. Acho que a média, mais ou menos na estrada, será em torno de 7 litros. Não é necessariamente absurdo para um veículo utilitário esportivo deste tamanho, em tarefa que não é muito pesado, porque temos apenas hibridações simples. No final de uma rota, o motor ainda é bastante agradável. Quem seria? Você pode colocar um pouco de música depois, eu esqueci imediatamente. Um pouco bastante brilhante e um motor não tem vibrações. Infelizmente, não posso revelar a que regime pertenço, apesar de gostar de saber. O que disse antes não é verdade. Uma caixa que gerencia automaticamente pode assustar. Às vezes sobe um pouco alto e passa por fases elétricas. Talvez seja por isso que eles talvez não quiseram fornecer o regime também. Eu continuo assim. Ainda há um longo caminho pela frente na autoestrada. Eu queria fazer uma verdadeira mistura com uma viagem longa na autoestrada para lhe dar um ponto sobre o consumo. Não usamos necessariamente nosso carro, apenas na cidade e em estradas pequenas. Sei que ainda há muitas pessoas no campo. Principalmente em estradas a 80 ou 90 ou nessas condições, esses carros são ótimos, vale a pena estarmos. Então agora vou sair da autoestrada média, bastante legal. 5,5 no centro? Desde que eu saí há pouco e por 43 quilômetros, o que não é nada mal. E eu devo ter feito uns 30 quilômetros de estrada, então realmente não é muito... Um pouco rápido. Um carro. É bastante agradável em termos de consumo.
top 5,4 lá. Isso cai um pouco mais, esperava mais no final. Então eu queria a 120 o fato de dirigir a 130. Você pode ter adicionado 0,2 litros, mas isso é bastante bom. O lado a equipe de aparelhos nós vemos. Também é quando estamos no modo 500, modo de condução, quando eu solto uma pequena regeneração que acontece. Uma espécie de leve freio do motor é muito leve. O que é bastante interessante é poder dirigir assim, antecipar, aí está o ralente. Suficiente, por exemplo, lá para pegar minha rotatória e depois acelerar novamente, mesmo na subida. Lá ainda estou em elétrico, apesar de ser muito íngreme se eu acelerar um pouco. Na sala dos marinheiros. E isso também é o lado interessante do híbrido. Depois, há o modo P. Eu puxo uma vez para mim. E aí, isso cria uma grande frenagem regenerativa. Então aí, freia apenas em elétrico. Então, como quando pressionamos o pedal, também no início do pedal. Tem alguém atrás de mim? Não, não tem ninguém. E normalmente vai descer assim bastante forte até uns 10 km por hora e depois mantemos a 9 km aproximadamente rolando, como se tivéssemos soltado o pedal do freio. Isso é bastante bom se estivermos em áreas pequenas, onde precisamos acelerar e frear com bastante frequência, por exemplo. Lá, muito bem, isso acelera. Hopla, tem uma curva grande. Aqui. Eu solto, isso freia bastante, isso me impede de tocar o pedal do freio, eu viro aqui e acelero novamente. São pequenas coisas bastante agradáveis no dia a dia para poder dirigir com esse pedal. Há pessoas que colhem, é arroz que se planta aqui. Estamos realmente no campo. Há campos a perder de vista, com um enorme lago não muito longe da balança. Bem, ela é melhor entre vocês. O que vocês poderiam me dizer? Onde é que eu estou? Sem trapacear muito. O lado agradável desse tipo de estrada pequena, vamos nos testar de 0 a 100. Justiça, vocês estão prontos? Pé embaixo, vamos lá. É um pouco elétrico no começo, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Vai saltar. Isso ainda é aceitável. Essa potência é mais do que suficiente para o dia a dia. Alguém saiu dos campos, fechou a pequena casa, mas é fofo, bem no meio do nada. Parte é bom, temos uma boa direção, ela é agradável. Com o Multisense, podemos sempre mudar o modo aqui, como de costume. Você conhece como eu mostrei a você mudar para modo Eco Sport Conforto ou personalizado, o modo Sport, que imediatamente dá mais reatividade. Ele fornece toda a potência, o motor térmico. Permanece ligado o máximo de tempo possível e ainda sentimos um pouco mais de potência saindo bastante rapidamente. E as cores que mudam. Se você quiser consumir um pouco menos, aqui chegamos em uma pequena vila. Muito fofinho. É bastante estreito e o fato de ser um veículo utilitário esportivo enorme é bastante bom. O fato de que também podemos dirigir em elétrico. Passamos mais discretos, um pouco por toda parte. Esse lado agradável ainda é prazeroso para a vida deles. Imagino as pessoas que moram em casas pequenas, isso faz bem. Não é necessariamente barulho de motor térmico e outros. Então isso é o lado agradável do carro elétrico. Isso torna as cidades mais silenciosas também. Isso pode significar menos. Você nunca viu uma simbiose. Ele ainda não saiu a essa hora. Quais? Eu estou testando, para não esconder nada de você. Estamos no 1º de julho, os carros chegam às concessionárias no início de setembro, então ninguém ainda ouviu de verdade na estrada. E nós temos a sorte de estar aqui para testá-lo, assim posso falar dele para vocês. Essas pequenas vilas muito finas, Xeraférias 113.008, nossa. Primeira vez que vejo um na estrada fora de um teste. Então desde agora há pouco, estou passeando por as margens do mar. Então agora cheguei a Ela d'Oselle, ao sul de Valência. Há drones por um radar, por drones mais este drone Trent, como City. Eu fiz muitas cidades, eram estradas a 60, eu segui um pouco a costa, a média que caiu para 5 litros e muito agradável, sempre na cidade. Ainda restam cerca de 30 quilômetros a serem percorridos, no momento estou com 82 quilômetros.
É sinceramente muito agradável, o tempo está bom também, está um pouco quente. E francamente, estou bastante impressionado com a maneira como a água Pacífico aqui faz um ótimo trabalho para esconder o sol. Porque assim que coloco minha mão aqui, neste nível do para-brisa, ela esquenta muito rapidamente, tanto quanto lá. Eu fico aqui e, bem, está fechado e é muito eficaz. Continuo a dar-lhe briefings. No final, talvez eu tente fazer um trecho de autoestrada para uma pequena mistura. Bem, então aqui estou eu no lugar final, na verdade, que para você também era o lugar do começo. Já que muitas vezes é assim, a magia do cinema. Nível de consumo 5 e 2, o que é bastante bom. Feito a autoestrada, respeitando os limites de velocidade, são 120 aqui, então é um pouco menos, podemos adicionar. Para isso, 0,2 litros, 5,5 em uma mistura. Se fizermos apenas a autoestrada, entre 6 e 7 litros, na minha opinião, a 130 km na França, com um pouco de carga, acho que será o bom compromisso. Mas em ETEC para o dia a dia, é bastante bom. Estamos falando também sobre consumo. Agora, acabei de fazer uma média de 4,2 em 62 km ao retornar ao aeroporto para deixar este carro. Se não pegarmos estradas, o consumo é muito bom. Peguei a estrada com trechos a 90, 110, ainda assim bastante bom. Nas estradas menores, o consumo ficou abaixo de 4 litros. Então, o TEC funciona muito bem. Bom, então, esse novo Renault Symbioz, o que nós pensamos que é bom? Para mim, é o pequeno veículo utilitário esportivo que faltava na versão híbrida. Porque estamos realmente indo para... Está um pouco quente isso, estamos realmente indo para muitos carros elétricos. O que é bom é que a Crono sempre mantém uma gama e tecnologia, vamos dizer, com algumas versões 100% térmicas e às vezes até versões a diesel, por exemplo, no Clio. Mesmo sabendo que o diesel está começando a desaparecer, especialmente nas grandes cidades que querem eliminá-lo. Embora alguns digam que há desvantagens, muitas pessoas ainda dirigem carros a diesel, pois há certas vantagens. Atualmente, só está disponível em TEC. Em 2025, teremos 2 versões híbridas Miles. Não sabemos exatamente, mas podemos fazer algumas suposições. Como eu dizia, o que é isso? É uma espécie de captura, mas um pouco alongada, uma grande captura. Embora não queiram que digamos, eu gosto de dizer que é uma grande captura, pois ele tem esse grande porta-malas. É um pouco alongado, e eu acho isso realmente prático. Se precisamos de um veículo utilitário esportivo bastante compacto, porque então ele se encaixa no segmento, é devido ao seu tamanho, mas tenho a impressão de que ele ainda é realmente bastante pequeno. Não é um Austral, é realmente muito maior. Então eu acho que isso continua sendo um bom compromisso, isso. Para o cotidiano, o porta-malas é espaçoso e há um pouco de espaço traseiro. Para uma família de 4, o que eu digo na vida é suficiente. Não precisaríamos de tantos carros. Para um carro pequeno agradável, o Mazda MX-5 na versão traseira é o máximo. Para um pequeno carro urbano, o Toyota Yaris é a melhor opção. Bem, eu acho que agora esse aí faria parte dos carros que eu poderia recomendar. Para um pequeno veículo utilitário esportivo com porta-malas espaçoso, eu recomendo o Symbioz. Ele deve atender às suas necessidades. Para mim, se você precisa de 3 carros, seria, eu acho, o ideal. Não hesite em me dizer o que você pensa. Você prefere, aliás, as versões coupé, a captura, ou mais esse tipo de veículo utilitário esportivo? Para mim, a forma dos SUVs Premium é essa, todos são assim. Sempre preferi essa traseira, que vai muito mais longe, dá mais porta-malas e espaço para a cabeça. Tudo isso para o banco traseiro deslizante é ótimo. Isso pode modular o porta-malas se necessário e ainda podemos tê-lo. Exatos 1.582 litros ao dobrar o banco traseiro, o que geralmente deixa um espaço considerável. Se você gostou deste vídeo, um pequeno polegar azul assim, não hesite em se inscrever. E então, vejo você em breve para um próximo vídeo. Tchau!